É muito bom a gente estar mais uma vez pensando a palavra de Deus, refletindo, embora como o pastor Carlos colocou, sem pessoas aqui no templo, mas juntos, como templo, como igreja, nas nossas casas, com as nossas famílias e refletindo sobre tudo que Deus tem para falar conosco. E esse trimestre nós vamos estudar o livro dos Salmos, que é simplesmente magistral. Eu sou fascinado, apaixonado pelo texto dos Salmos. Eu sou um dos professores da Academia de Pregadores e lá um dos cursos que eu gravei foi justamente sobre isso, a espiritualidade nos Salmos. É um livro magistral, com muito para a gente crescer, e eu louvo a Deus por essa oportunidade que a gente vai ter de pensar textos como os textos dos Salmos. Nessa nossa primeira aula, o tema da aula é Salmos, um guia devocional para o cristão. Isso é extremamente importante, a gente ter um guia para a nossa devoção, porque uma devoção sem um guia tende a se tornar mística demais, daí é um passo para o esoterismo, ou tende a ficar escrava de emoções. E os salmos não fazem isso. Eles têm uma teologia profunda, eles têm um direcionamento, e o centro de todo o salmo é Cristo, é Deus. Portanto, ter um guia para a nossa devoção é nos livrar da parafernália, da maluquice, das doideiras que se criam toda vez que a gente mexe com sensações e com emoções. Nós vamos ler 3 textos que o escritor da revista colocou aí, que são os 3 primeiros versos de alguns salmos. Salmo 42, verso 1, Salmo 44, verso 1 e o 45, verso 1. E aí, para a gente encaixar na realidade que está vivendo, eu leio também o 46, 1. Então, vamos lá. O 42, Salmo 42, verso 1, diz assim: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Aí o Salmo 44, verso 1, ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos, pois nossos pais nos contaram os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos passados. Salmo 45, verso 1, meu coração transborda de boas palavras, consagro ao rei o que compus. Minha língua é como a pena de um escritor habilidoso. Aí o 46:1, que é muito atual. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu acho espetacular o modo como os salmistas colocam as ênfases dos salmos. Socorro bem presente, uma presença inteira, completa. Não é apenas uma presença como a gente costuma ver em certas presenças, onde você tem que perguntar, você está comigo? Está me ouvindo? Está prestando atenção em mim? A presença de Deus não é uma presença mais ou menos, uma presença que aparece em porcentagem. Ela é uma presença completa, inteira. Deus nunca é experimentado só numa porcentagem, é completude. Os salmos trabalham com isso. Uma coisa que me encanta nos salmos é a profundidade que se tem. Você tem aí, nesse universo que nós temos na Bíblia, de 150 salmos. São falas da alma, gritos da interioridade. São as mais tremendas profundidades que você pode alcançar à luz do texto bíblico, você encontra nos Salmos. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, dizia que o livro dos Salmos é o livro dos idiomas de Deus. Olha que tremendo. Ele dizia assim, assim como uma criança aprende a língua materna com os pais, os cristãos aprendem o idioma da oração com o livro dos Salmos. Olha que incrível. É o livro da linguagem, da imaginação, o livro onde a gente aprofunda no encontro e no conhecimento de Deus. Salmos são não apenas hinos, como muita gente pensa, tende a reduzir apenas com a ideia do cântico, são também orações, embora cantadas. Orações, cânticos, espiritualidade mesclada com melodia. É o perfeito guia devocional do cristão, porque o que você tem é um verdadeiro louvor se expressando sobre a perfeita maestria da graça. É interessante a gente olhar para os Salmos nessa perspectiva e ver que não é apenas uma música jogada para que a pessoa escute, como acontece hoje na maioria das vezes em que a gente tem contato com a música. Tanto que algumas pessoas pensam, eu não sei cantar, eu sou desafinado, eu não gosto muito de música, então música não é comigo. Os Salmos não têm a ver com isso. São músicas da profundidade, então aquilo que eu oro, aquilo que eu canto, aquilo que eu respiro, é uma espécie de respiração da alma. Isso é extremamente importante. Eu louvo a Deus todas as vezes que eu paro para pensar no fato de que a nossa Bíblia, a Bíblia que a gente carrega todos os dias, essa revelação de Deus a nós,
conta com poesia. Como é importante isso. E como é bom saber que em tempos como esse que a gente vive, de uma sociedade tão pesada, de uma coisa tão complicada, se você já levanta logo cedo e já vai olhar as notícias, você já envenena o dia, a gente tem na nossa Bíblia toques de poesia. Como é tremendo isso. É belíssimo saber que nós temos livros poéticos, e não apenas um livro de poesia. A Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nesse trimestre, está estudando uma revista de escola dominical feita com base nos estudos meus sobre os livros poéticos. Olha que interessante que é isso. Quando você aprofunda em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, quando você vai pegar Cantares, Cântico dos Cânticos, você encontra na Bíblia uma vasta gama de poesias. E não apenas nesses textos, você vai encontrar, por exemplo, algumas poesias ao modelo dos Salmos nos próprios profetas. Quem nunca falou Abacuque capítulo 3, que é extraordinário, ainda que a figueira não floresça? São textos de uma profundidade incrível. A Bíblia não é apenas um livro que muita gente imagina apenas como se fosse um livro de pequenos feitiços, a mentalidade mágica que ainda implica em muitas igrejas. Também é poesia. E poesia como um descanso na loucura, um respiro num mundo tão complicado como esse que a gente vive. É bom saber que a gente tem um livro como esse. João Calvino, um dos maiores teólogos de todos os tempos da história da igreja, trabalhou muito em exposições sobre os Salmos. Eu tenho na minha biblioteca lá em casa 4 volumes só sobre os Salmos de Calvino. Calvino, quando falava sobre os Salmos, ele dizia que o livro dos Salmos nada mais é do que a anatomia de todas as partes da alma. Olha que incrível. Estar de acordo com o livro dos Salmos, lendo, pesquisando, meditando neles, é estar fazendo anatomia de todas as partes da alma. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, pregou diversos sermões sobre os Salmos, e sempre nessa perspectiva de como os Salmos abrangem história, geografia, filosofia, teologia, tudo que você imaginar. Então você tem um livro extremamente completo. E o melhor de tudo, que não fala apenas do que é de fora, mas principalmente do que é de dentro. É fazer um mergulho na alma. O livro dos Salmos não expressa só o bem-estar interno, mas também as crises internas e as suas implicações e consequências. Nos Salmos, não são as circunstâncias que vão definir o louvor. É o louvor que vai se expressar apesar de qualquer circunstância. Até hoje, esse livro é uma das maiores fontes de inspiração para a experiência, oração e adoração. Então, quando a gente vive, às vezes, uma crise de adoração em muitos lugares, onde parece que só o que se vive a cantar hoje e a adorar hoje tem a ver com voltar para cá, com o homem. Não sei se você já percebeu, mas ultimamente, nos últimos anos nas igrejas, existe quase que uma centralidade no homem. Deus parece um coadjuvante do culto. Os salmos não fazem isso. Por mais que os salmos falem e muito sobre Davi, por exemplo, por mais que eles falem das experiências humanas, das dores humanas, das crises humanas, o foco, o tema, o centro, a essência, o fundamento do livro dos Salmos não é o homem, é Deus. Deus se revelando em toda a sua história, em toda a sua potência. Isso é importante a gente lembrar. Então, queria mostrar algumas coisas a vocês, algumas informações fundamentais. Importante lembrar que essa palavra salmos, terrilim no hebraico, tem um sentido de louvores, de cânticos. E os salmos, esse nome, psalmoi, traduzido na Septuaginta, vem do grego psalo, trocar instrumento de corda, tem esse sentido mesmo de fazer a festa do canto, de poder cantar em paz, a alma que se expressa, que se alegra. É como se a gente tivesse aquele senso de estar em casa, feliz, com a família, sei lá, cantando junto. Essa celebração com o outro, não é apenas um canto sozinho, é um canto em comunidade, um canto para o outro, com o outro, junto do outro, às vezes apesar do outro, é cantar. Olha, muitas vezes a gente não entende como que a poesia do canto faz diferença na vida. É interessante isso. Teve um poeta antigo que escreveu que cantar de verdade é justo, mas é muito mais justo quando o meu canto consegue arrastar consigo as pessoas que não têm voz. Olha que tremendo. Um canto para arrastar o outro. Um canto evangelístico, um canto que ajuda alguém que não consiga mais cantar. O livro dos Salmos trabalha nessa perspectiva aqui, ó. Os hebreus costumavam chamar o livro dos Salmos de Sefer Terrilim, o livro de todos os louvores. Interessante que você olhando nos próprios textos, quando você vai pesquisar, meditar nos Salmos, você vai observar que cada Salmo coloca lá, pontua o momento ou a ideia, o tempo que estava vivendo. Alguns colocam nos salmos de história, contando tudo o que Deus fez na história do povo.
salmos que cantam, por exemplo, como o 126, quando a gente volta do cativeiro, ou salmos que contam a experiência cotidiana, tipo 23, o Senhor é meu pastor, uma coisa que Davi foi, portanto está replicando ali, salmos de angústia, de sofrimento, de alma dilacerada, ou seja, toda essa agenda de sentimentos e de sofrimentos humanos você encontra aqui, ó. Vários títulos, os hebreus chamavam de livro dos todos os louvores. Muitos salmos têm títulos individuais prefixados. Por exemplo, aleluia, alguns salmos colocam como tema, outros salmos colocam ao regente de música. Cada salmo pontua um momento. E por que isso é importante ser colocado nas nossas Bíblias? É o texto bíblico garantindo para mim e para você que você não tem aqui uma invenção, uma colagem de uma série de coisas. Tem uma experiência que foi vivida e que, como experiência vivida, retratada e colocada num livro para a gente cantar sobre aquilo. É mais ou menos assim, como se o salmista estivesse dizendo, a minha espiritualidade aqui, ó, passou por um momento como esse, mas não apenas passou por um momento como esse, resolveu classificar esse momento, fotografar isso, colocar isso em música, em história, fazer cantar sobre isso, aprender quando se canta. Tem uma didática profunda no cantar sobre as coisas. É por isso que geralmente na pedagogia, principalmente a pedagogia antiga, se cantava muito com as crianças e cantando se colocava as ideias. Os textos dos Salmos trabalham muito com isso. A cultura judaica é uma cultura toda do livro, toda voltada para o texto, para as palavras. E ter na cultura judaica um texto como esse, com expressões que você pode ter, ao mesmo tempo o livro cântico, e dentro disso a pedagogia, o ensinar, é extremamente profundo. Sabe o que é triste? É quando a gente como igreja ignora esse aprendizado todo e apenas vai passando por cima, ou tentando criar uma série de doutrinazinhas em cima de textos como esse. Esse não é um texto doutrinário, o livro dos Salmos não é um texto para doutrina, é um texto de celebração, de lamento, é um texto de poesia, é um texto de acalanto de alma, não é um texto para que eu passe fúrias sobre os outros com interpretações malucas e mirabolantes, é um texto para descanso da vida. Esse aqui é um texto profundo e que quanto mais a gente se aprofunda nele, mais a gente acha, mais tem coisa para encontrar. Só as variações dos títulos que você olha nos Salmos já são importantes. Eu separei algumas palavras aqui, porque são inúmeras, mas você vê muitas palavras. Por exemplo, você encontra em alguns salmos a palavra mismor, que significa, vem da raiz amar, cantar. Ou seja, indica que esses salmos que você encontra com esse mismor em cima, era uma peça para ser cantada com acompanhamento de instrumentos. Muito parecido com o que a gente canta hoje. Aparece 57 vezes nas epígrafes dos salmos e é traduzida simplesmente, mais facilmente, como salmo mesmo. A expressão hebraica, por exemplo, mismor le David, é salmo ou cântico de Davi. É mais ou menos assim, como se fizesse um hino, um cântico, para ser cantado já com um acompanhamento. É bonito, é como se a gente hoje, se fosse hoje, já viria provavelmente acoplado com uma partitura do lado, para você cantar e tocar, junto com o pessoal que está cantando com o seu grupo. Mismor le David é um cântico para ser cantado em grupo ou com uma banda. Shir, você vai encontrar em alguns salmos, essa epígrafe shir, que significa cântico, ou alguns preferem ode, um cântico mais elaborado. Aparece cerca de 30 vezes na epígrafe dos Salmos, às vezes até em combinação com o mismor que eu falei agora, como no Salmos 30, no Salmo 48, mismor shir, ou shir mismor, como no Salmo 48. Essa palavra ocorre em combinação com o termo ma'aló, ou degraus. Seriam como assim a gente colocasse o cântico dos degraus, shir, ramá, aló, os Salmos 120 até o 134. Percebam que são palavras técnicas e que mesmo assim elas não adulteram, não empobrecem, muito pelo contrário. O que deixa muito claro para mim e para você que trabalhar com as palavras técnicas dos textos e dos salmos não diminui os textos e nem tira deles a unção ou a graça. Muito pelo contrário, só mostra a excelência com que o assunto é tratado. É importante lembrar disso aqui. Eu não preciso, para tirar da poesia roubar da poesia, no caso, a sua graça, dizendo que é muito técnico, é muito aprofundado. Não. Quanto mais a gente aprofunda e mais a gente chega nesse nível aqui, mais se percebe o cuidado, a excelência e o jeito como era feito e como era colocado. É bom lembrar disso aqui. Muita gente, em nome de uma experiência, ou de uma unção, ou de uma coisa ou outra, joga fora a técnica, passa por cima de tudo. E aí abraça miseravelmente o improviso. O improviso é uma coisa boa num pequeno momento.
Mas a vida não pode ser levada o tempo todo na base do improviso. É bom lembrar disso aqui, porque na base de quem só improvisa, também cabe a irresponsabilidade de não se preparar. Outra coisa importante, tem um texto chamado masquil, um termo que você encontra em cima de alguns salmos. Esse é um termo mais complicado, porque no hebraico ele tem um significado incerto, mas pode significar, por exemplo, um poema meditativo, ou como sugeria um historiador antigo, um poema didático. Ele aparece na epígrafe de 13 salmos. O termo tem um sentido, como eu disse, incerto, sofrendo algumas variações, e deriva de um vocábulo antigo, cujo sentido é prudência ou sabedoria, ou ser sábio. Por exemplo, no Salmo 47, verso 7, a tradução coloca como conhecimento. Alguns comentaristas colocam esse termo como música contemplativa, ou uma música capaz de transmitir sabedoria moral. Eu até encontrei um historiador que coloca como música didática. Tem intérpretes que trabalham com a ideia de uma música habilidosa demais, composta com grande inteligência. Ou seja, quando você encontra esse termo masquil em algum salmo, pode ter certeza que algo muito mais profundo está elaborado ali. Não é apenas um texto, um cântico comum. É um cântico com uma habilidade impressionante de quem escreveu. Um texto com mais potência de criação. Se a gente fosse jogar para hoje, era semelhante a você pegar uma partitura de ópera, muito bem trabalhada, com muito mais qualidade, um jeito mais elaborado de trabalhar as técnicas e a música do momento. Outro epígrafe que você encontra muito nos Salmos, outro vocábulo, é miktam. Esse miktam pode ter um significado também incerto, mas alguns estudiosos, eu acho legal, colocam como áureo ou dourado no indicativo de algo misterioso. É como se dissesse assim, ó, esse canto me eleva a alguma coisa mais profunda, ele brilha mais, é mais dourado, esse é o sentido. Alguns pesquisadores até colocam como poema escrito, ou inscrição, ou expiatório. Aparece cerca de 6 vezes nas epígrafes dos Salmos. Mais um termo, tefilá. E esse tefilá é profundo, porque tem um sentido de oração e aparece na epígrafe de 5 salmos. Esse tefilá tem uma coisa que é interessante, o sentido dele e a origem vai nos levar diretamente para o terrilá, que é cantar, ou terrilim, que é o plural, no sentido do próprio texto de Salmos, o livro dos Salmos. Então, toda vez que você encontra tefilá, tem um sentido de oração, no sentido de cantar essa oração, o que te leva a ser um salmo, e te coloca de novo no próprio livro dos Salmos. É um ciclo. Mais um termo, shigayon, que é de significado incerto. Os lexicógrafos hebraístas divergem, colocando como hino ou salmo penitencial. Aparece mais ou menos no título do Salmo 7, e no plural ele aparece em Abacuque 3, verso 1. Sem falar que tem uma característica também importante do livro dos Salmos, e aí da poesia hebraica, que é o que se chama de acróstico. O que é um acróstico? É quando você pega uma por uma das letras de uma palavra, e a partir de cada letra você forma uma oração. Por exemplo, os mais apaixonados e românticos aí da antiguidade faziam muito isso. Botava o nome da namorada, Ana, e colocava em cima amor, né? DN de alguma coisa e tal. Essa coisa é o acróstico. A gente tem isso na nossa Bíblia, pouca gente sabe disso, por incrível que pareça. Mas se você abre o Salmo 119, você tem um acróstico completo de todas as letras do alfabeto hebraico. É por isso que algumas Bíblias antigas, e eu acho legal isso, mantiveram na tradução essas palavras em cima. Aleph, Beit, pode observar. Cada uma dessas palavras, Aleph, por exemplo, começava lá, cada palavra daqueles versos começa com essa letra. Então, é o jeito judaico de trabalhar a linguística judaica. É tremendo isso. O hebreu tem muito essa possibilidade de profundidade com o próprio idioma. Uma coisa que é importante a gente ressaltar, a ideia dos textos no acróstico, de brincar com as letras, era também inserir na cabeça do povo a profundidade que o próprio idioma tem e pode levar a gente numa conversa, num diálogo profundo com Deus. Por que eu coloquei todas essas palavras, essas coisas? Para que você tenha uma noção de que nós não estamos lidando com textos apenas que são jogados aleatoriamente na Bíblia. Tem um período, uma formação, uma técnica, músicos, cantores que se levantavam, cantavam, e o Espírito Santo colocou isso na palavra de modo revelado para mostrar a nós a mão de Deus agindo na história desse povo, levando ao ápice que é a revelação de Deus em Cristo. Espero que tenha ficado claro até aqui, e o bom da gente estar fazendo isso na internet é que você depois pode pausar, voltar, anotar, normal, dá para a gente ir longe aqui ainda, né? Outra coisa, multiplicidade autoral. É comum na igreja a gente falar assim, Salmo de Davi, às vezes nem é, e a gente fala que é de Davi. Porque só alguns historiadores chegam a trabalhar com a ideia de 73 salmos só de autoria de Davi.
Então ele se torna, obviamente, o maior autor do livro dos Salmos, mas não necessariamente que ele seja o autor completo de todos os livros. Então é importante a gente olhar isso e lembrar que a maioria dos salmos são de atribuições, são davídicos, mas não todos. E é bom lembrar disso, por quê? Porque eles foram produzidos num tempo muito maior do que apenas a existência de Davi. Então você tem quase mais de 1000 anos só de produção de salmos. Então não cabe apenas um único autor aí. Por exemplo, o Salmo 90, que é um salmo de Moisés, e eu queria que você pensasse por um momento nisso aqui, fazer uma pausa aqui. Você pega o Salmo 90, por exemplo, é um salmo de Moisés, escrito no deserto. Se você vai lá para Êxodo e observa toda aquela peregrinação de Moisés no deserto com o povo, sofrendo com o povo, na pressão do povo, saindo do Egito, de toda uma vida de luxo que ele tinha no Egito, para viver agora uma vida de peregrino no deserto. E ele pega todas essas expressões, esse sentimento, e coloca num salmo tão tremendo quanto é o Salmo 90. Eu acredito que o ganho que a gente tem de experiência ao ler esse salmo fica muito maior. Quando você observa isso e para perceber a capacidade que Moisés tem de dizer ali, por exemplo, o Senhor, olha, ele me faz um colecionador de dias, por exemplo, Salmo 90, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Olha que incrível, como é contar os dias dando volta no deserto, essa experiência de participar de uma fé, estar numa fé, cuja nosso Deus, o Deus central dessa fé, está conosco numa experiência tão complicada quanto essa, ficar longe das suas fronteiras, andando em torno do deserto, à luz de um sonho e de uma esperança. Acho que ganha muito quando a gente entende isso. Então, você tem a coleção dos salmos, que são chamados Salmos de Davi, como eu disse, que tem números, alguns historiadores trabalham com esse número de mais ou menos 73 salmos, que são de fato identificados com o seu nome. Aí depois, lá em Atos capítulo 4, verso 25, o Salmo 2 ganha seu autor, que é Davi, identificado como autor, e o 95 também, lá em Hebreus 4, 7, também diz de autoria de Davi, embora nos próprios textos não diga. Tem outros autores, por exemplo, Moisés, como eu disse, que escreveu o Salmo 90, você tem Salomão, autor do Salmo 72 e do 127, Asaf, que produziu 12 salmos, os filhos de Coré produziram 10 salmos, Emã, um dos filhos de Coré, Etan, o Salmo 99, os tradutores da Septuaginta ainda identificaram outros 19 salmos com 5 autores, por exemplo, Ezequias com 15 salmos, você tem Jeremias com o Salmo 137, Ageu no Salmo 146, Zacarias, Salmo 147 e Esdras, que a maioria dos escritores colocam como autor do acróstico lá do Salmo 119. E outros salmos que nem aparecem de jeito nenhum em qualquer modo de pesquisa. Os seus autores são chamados de salmos órfãos ou não identificados. Eu acho interessante o fato de que a gente tem nesses salmos períodos históricos tão diferentes, como você pegar o período de um Moisés, por exemplo, e o que estava vivendo, e de Davi, ou de algum dos filhos de Coré, e você observar que mesmo numa distância tão grande, num contexto histórico tão diferente, e os salmos falam exatamente da mesma coisa, da mesma ação, do mesmo Deus na alma humana. Isso nada mais é do que uma das provas da inspiração do Espírito Santo na palavra, pela capacidade que a palavra tem de não há contradição. É por isso que é importante a gente lembrar e pontuar uma das certezas bíblicas da nossa teologia sistemática, que a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. É importante a gente pontuar essa certeza da palavra. Outra coisa, é importante a gente lembrar algumas datas. Olha, as enciclopédias judaicas admitem Moisés talvez como o mais antigo dos escritores dos Salmos, e colocam isso no ano 1430 aproximadamente. O livro foi escrito num período de mais ou menos, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, do que 1000 anos. Aí no século XIX, alguns eruditos designaram datas do período macabeu para alguns salmos, só que essas datas foram abandonadas depois pelos pré-helenistas. Outras sugestões de época para a escrita do livro dos Salmos são a época de Davi, mais ou menos 1020 até 970, a época de Salomão, de 970 a 931, a época dos filhos de Asaf e de Coré, talvez ali antes do exílio, e até a época dos chamados homens de Ezequias, aproximadamente 700 a.C. Se você entender essa linha imaginária de datas, de séculos, o que você vai perceber são cenários históricos. Por isso é tão importante pensar nas datas. Às vezes, enquanto a gente dá aula de teologia nas escolas teológicas, alguns alunos chegam a perguntar: para que entender isso? Para que saber dessas datas, dessas coisas? Olha a importância disso. Quando você pontua as datas e os tempos, porque você tem uma referência histórica.
Isso te leva cientificamente para a veracidade dos fatos. Então você vai observar qual era o rei do lugar, a data, o ambiente. Você vai ver salmos que contam uma história completa. Quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro. Ou bendito seja o nome do Senhor que nos tirou. Esse tipo de coisa, mostrando o ponto histórico exato onde aconteceu, é uma das provas de veracidade do relato. Que não é apenas uma ideia, uma imaginação, um romance ou uma poesia criada. É Deus trabalhando na história verídica da gente. Isso é libertador. Entender isso é você saber cientificamente, historicamente, que o livro que você tem em mãos não é uma historiazinha com E, é uma história com H, que aconteceu na história de vidas. Isso precisa ficar claro para a gente. Quero pensar rapidamente em algumas particularidades dos Salmos. Por exemplo, grande parte dos estudiosos, se não a maioria, trabalha com a ideia de que dentro do livro dos Salmos tem uma divisão, no próprio livro, de 5 partes, 5 livros dentro do livro dos Salmos. Por exemplo, o livro 1, eles trabalham do Salmo 1 até o Salmo 41. É considerado o livro 1 dentro dos Salmos. O livro 2 vai do 42 ao 72, o livro 3, dos 73 ao 89, o livro 4, do 90 ao 106, e o livro 5, que vai do Salmo 107 ao 150. Segundo Arthur Weisel, há uma probabilidade muito grande dessas orações tenham sido arranjadas em 5 livros, de forma que correspondessem aos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, fazendo um contraste e conexão entre a fala divina, Torá, e a fala humana, Salmos. Agora, olha que tremendo que é isso. A ideia foi montar essas divisões para que cada uma dessas divisões se moldasse em algum sinal da Torá. Por exemplo, do livro 1 você estaria trabalhando mais ou menos a forma da criação do Gênesis. No livro 2, o Êxodo, e por aí, daí em diante. Só que quando você vai lá na Torá, são falas de Deus ao homem. A criação de Deus ao homem, a revelação de Deus ao homem, o modo de Deus mandar a lei ao homem, os detalhes do tabernáculo, de cima para baixo. Nos Salmos, são daqui para lá, são nossas respostas a Deus, é do homem para Deus, é como esse homem enxerga estar em Deus. Então, cada um desses textos vai acoplar um momento de proposta e resposta. O que é isso? Relacionamento. Isso é extraordinário. Ou seja, nós temos um envolvimento com Deus que não apenas fica de longe na história, mas que participa. Ele nos dá toda a sua palavra e nós damos a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa oração. Eu acredito que isso é quase que um trainee do que é ser igreja ainda hoje. Deus ainda fala conosco e nós respondemos a Ele com o nosso louvor e com a nossa adoração. É incrível como essa coisa casa perfeitamente com hoje. E o Gene Peterson diz que o arranjo dos Salmos em 5 livros é estratégico. Cada palavra que Deus dirige para nós tem uma resposta de Deus a Deus partindo de nós. Então, nada do que Deus diz fica sem resposta. 5 se encontram com 5, assim como os dedos de 2 mãos se encontram na hora da oração. Olha que lindo que é isso. A poesia do envolvimento, da relação, da resposta. É dizer para Deus: Senhor, eu sei, tudo que o Senhor falou para mim. E agora eu quero mostrar ao Senhor como eu entendo isso. E eu entendo em forma de adoração, em forma de louvor. É bonito demais a gente perceber essa coisa. No livro dos Salmos, você vai encontrar também, lá do Salmo 120 até o 134, os chamados cânticos de subida, que são um grupo de salmos que eu particularmente amo e estudo há um bom tempo. E como são fantásticos aqueles salmos. A expressão cânticos de subida, ela tem uma duplicidade de entendimento. Por exemplo, pode ser considerado cânticos de ascensões ou as ascensões, para quem sobe. Então, alguns judeus historiadores trabalham com a ideia de que esses cânticos eram um grupo de cânticos que você fazia subindo para Jerusalém, porque topograficamente Jerusalém era a cidade mais alta da região. Então, todo mundo que ia para Jerusalém, tecnicamente, sobe até Jerusalém. Então, cântico das subidas ou dos degraus relativos aos degraus do templo. Agora, uma coisa que me encanta nesses salmos é o modo como eles são organizados. Por exemplo, quando você pega o Salmo 120, a primeira palavra do Salmo no original hebraico tem um sentido de arrependimento. Olha que incrível que é isso, é o techuvá, arrepender-se. A proposta é: eu estou indo para o templo com a minha família. Eu queria que você imaginasse isso agora que você está na sua casa com a sua família. Pense nisso aqui, ó. Você pensa assim, ó, daqui a um ano eu vou
para o templo. Então você prepara todo o seu culto, preparava o seu animal que você levaria como sacrifício ao Senhor. E agora resolve sair, é o dia de você sair. Você calcula a viagem da sua casa até o templo. E você saía com a sua família. Quando você colocava o pé para fora de casa, você cantava o Salmo 120, techuvá, arrepender-se, em arrependimento. E vai caminhando do Salmo 120. Agora, olha que interessante, se a gente olha no Salmo 120, olha que coisa bonita que é isso aqui. Deixa eu mostrar para você. Ele começa assim: na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Techuvá, eu estou numa angústia, não apenas aqui de dor, de angústia, mas de arrependimento. Eu clamo a Ele, eu me arrependo, volta, o sentido de voltar. Agora imagina isso, você já sai de casa, e essa é a postura que Deus cobra de nós como adoradores até hoje. Sair para, entre aspas, Deus ou para a igreja, nessa postura aqui, do arrependimento. É impressionante. Aí você vai e começa a andar. No que começa a andar na direção do templo, você passa, por exemplo, pelos processos de toda a viagem. Quais são? Enfrentar o caminho, os perigos do caminho, as ameaças do caminho. Aí se você olhar no Salmo 121, é exatamente isso que você encontra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Era comum que na época algumas táticas de guerra, eles espremiam, sabiam que o caminho só passava por ali, ficavam escondidos os soldados do exército inimigo nas encostas do monte. E quando pegavam num caminho que não tem nem para ir para trás, nem para frente, desciam de todas as direções para sufocar quem estava embaixo. O salmista olha para aquilo e diz: vem de todos os lados gente para me destruir, eu não tenho nem como sair daqui. Então eu levo meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? Está implícita uma pergunta aí. É dos montes? Não. De quem? E ele diz: do Senhor que fez os céus e a terra. É como se ele dissesse: da visão humana, tudo que eu enxergo é a morte iminente, vindo por esses soldados que me pegaram num lugar que eu não tenho para onde fugir. Só que eles não sabem, e eu sei, que o meu Senhor não está restrito aos montes. Ele está além dos montes, porque foi Ele quem fez os céus e a terra. Olha que bonito que é isso. Então ele começa a cantar assim, Ele não permitirá que os meus pés vacilem, ou seja, que eu entre no desânimo de pensar: está longe demais o templo, é melhor voltar para casa. Olha que bonito que é isso aqui, Ele não deixará, o sol não vai prejudicar de dia, nem a lua de noite. Ele não vai permitir que eu tropece em alguma pedra. É tudo que alguém que está andando a pé, viajando, pede: que eu chegue em paz. Ou seja, você tem na Bíblia um texto que te mostra como cantar numa viagem. É belíssimo isso. Você está caminhando, é uma dificuldade. Tem um poeta antigo que dizia: o risco de toda a caminhada é enquanto se anda, porque você ainda não chegou. Aí esse salmo nos canta isso aqui. Aí você vai cantando, imagina 122, 123, 124, vai caminhando. Olha o 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Ou seja, ele já está começando a pensar: eu estou chegando perto de Jerusalém, os montes de Sião, força bruta. Quem confia no Senhor é daquele jeito ali, não se abala, mas permanece para sempre. 126 começa a cantar a história de Israel. Quando a gente voltou do cativeiro, a nossa história é uma história com pontos de alegria. Então a gente canta, a gente alegra. Uma coisa que eu acho bonito no 126, versículo 3, é que diz assim, versículo 2: o povo das nações dizia sobre nós: grandes coisas fez o Senhor a eles. Ou seja, o mundo estava certo. O povo olhava para nós e dizia: é verdade, o Deus deles é verdadeiro. E eles começavam a cantar. Aí imagina que você vai andando e cantando 127, 128, 129, 130, 31, 32. Agora você imagina, você já está quase chegando. Você provavelmente já está dentro de Jerusalém. Já começa a perceber. Eu queria que você imaginasse isso aqui comigo. Você viajou mais ou menos um bom tempo da sua cidade até Jerusalém. Aí você entrou agora provavelmente em Jerusalém. E a primeira coisa que você percebe em Jerusalém, e aí a gente pode lembrar disso com base, por exemplo, lá em Atos 2. Gente de tudo quanto é lugar de Israel estava ali. Imagina você entrando em Jerusalém, encontrando irmãos de todas as partes. Gente de todos os lugares. E aí você começa a cantar o 133. Como é bom e agradável viver em comunhão com os meus irmãos. Olha que incrível. Você se entende agora não apenas como uma célula familiar que saiu da sua casinha lá embaixo, veio subindo pela estrada e chegou em Jerusalém. Agora você se compreende como algo a mais, maior, a nação, o povo, a pluralidade. Você entra em Jerusalém e encontra um monte de gente que veio de outros lugares, movidos pela mesma fé que te habita. É diferente cantar assim. Aí você começa a cantar: como é bom viver em comunhão com os meus irmãos. E a ideia do texto original hebraico é belíssimo. Como é bom cantar com os meus irmãos lado a lado, sentar juntos com eles. Olha que incrível.
Olha, como é bom, ó, quão bom e quão suave é estar junto com eles, sentar na mesma mesa com eles, lado a lado. Se tem uma coisa que eu acho que a gente está percebendo agora, sob força da circunstância histórica que a gente está vivendo, é como faz falta estar perto dos irmãos, não é? A gente podia cantar hoje aqui um estranho Salmo 133 ao contrário. Como é ruim cantar sozinho, longe dos irmãos, não é verdade? Olha como a gente tem que valorizar cada vez mais o contato com os irmãos, de estar perto de alguém. Fala se você não está sentindo falta do abraço daquele irmão, daquela irmã, de cantar perto de alguém. Que às vezes tem gente que é tão efusivo no cantar que a gente canta junto, quase que por osmose, não é? E é bom a gente estar nesse processo aqui, ó. O Salmo 133 trabalhava disso. Aí você chegava no 134 para terminar. Lembra que eu falei que lá no 120 a palavra central no hebraico é techuvá, arrependimento? Aí os hebreus são tão extraordinários nisso que, para rimar, quando você chegava em Jerusalém, que fechava a caminhada, o Salmo 134, a palavra central é beracá, bênção. Até rima, sai em techuvá, chega em beracá. Você sai em arrependimento e chega na bênção. Agora, olha que conceito de bênção. Bênção aqui não é a mágica que me protege no caminho. Bênção aqui não é a facilitação para ir. Bênção aqui é poder chegar. É tremendo isso. A ideia desses salmos é que eu aprenda a andar em arrependimento, sendo ao mesmo tempo em que sou protegido por Deus, sim, mas enfrento com coragem os empecilhos do caminho, eu chego. E quando chego, já é uma bênção. Por dois motivos. Primeiro, por conseguir chegar, já é uma bênção. Segundo, por ainda ser quem sou e poder chegar junto com os meus irmãos e celebrar. Então é bênção nos dois sentidos. A verdadeira bênção não é o que eu consigo acumular ao longo do caminho, é conseguir chegar. É o que a gente está fazendo aqui hoje. O livro tem esse processo aqui dentro do livro dos Salmos. Por isso que estudar um livro como esse, com seus refrãos tão tremendos, as suas repetições incríveis, por exemplo, bendize a minha alma ao Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós. Tem alguns textos dos Salmos, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua eternidade dura para sempre. São frases que entram no nosso imaginário popular, que entram na nossa mente, que alimentam a nossa vida, a tal ponto que a gente vai crescendo. Estudar o livro dos Salmos é mergulhar na intimidade da adoração. Ou seja, são reflexos da intimidade, desde as confissões de Davi até as expressões dolorosas de Asaf. Os salmos são janelas que lançam luz na interioridade. William Faulkner escreveu que os salmos, por exemplo, os cânticos dos degraus, Salmo 120 ao 134, eles não são uma estátua, porque uma estátua, um monumento, fica cravado para sempre no lugar dizendo, eu vim até aqui. Ele diz que o Salmo 120 ao 134, os cânticos de degraus, não são um monumento e uma estátua, eles são pegadas, porque pegadas dizem que eu vim até aqui, mas eu resolvi seguir adiante. E essa é a ideia do texto. Toda vez que essa espiritualidade profunda dos Salmos nos atinge nesse modo, a gente consegue uma experiência mais profunda do próprio caminhar. Então a gente caminha com Deus, caminha para Deus e também sente Deus caminhando conosco. É uma construção de caminhos. Não existe nos Salmos uma tentativa de explicar o que se sente no mais íntimo do ser. O que existe é uma abertura, uma exploração disso. É uma entrega, não é uma explicação, é um sentir. É uma adoração que flui do completo e do secreto até nos compor. Ou seja, não é apenas uma composição musical, é uma composição humana, feita na vida e feita com a gente. Eu espero que essa simples aula nos ajude a entender um pouquinho da profundidade que é ter um livro como esse nas nossas Bíblias e adorar a Deus nesse sentido. Queria que você guardasse no seu coração o fato de que Deus resolveu colocar na sua palavra, como revelação da sua palavra, um texto com tanta poesia, com tanta graça e com tanto louvor. Isso é um bom sinal, um sinal de que Deus gosta de nos ouvir cantar. Quero fazer uma oração com você. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa oportunidade, por podermos te adorar e louvar o teu nome pela oportunidade que o Senhor nos garante, Senhor, de termos não apenas um texto, mas termos textos tão tremendos como estes, que esses salmos nos ensinem, nos ajudem a crescermos cada vez mais. Tudo que eu te peço é que nos ensine a mantermos essa veia da poesia aberta, que a gente entenda, Pai, que mesmo na nossa vida, às vezes com tanta dificuldade, com momentos tão críticos e tão complicados como esses pelos quais passamos, a gente mantém ainda essa relação contigo.
não uma relação para te domesticar, de algum modo te controlar, mágica, não, mas uma relação que de algum modo nos permita extrair alguma coisa daí. Que os melhores salmos das nossas vidas sejam feitos nesse tempo, para a honra e glória do teu nome. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, pastor.